Hi student, wherever you are, I hope you and your family are all safe and well. This is a very challenging time. Please stay at home. Então, o que eu falei para vocês, wherever you are, I hope you and your family are all well and safe. This is a very challenging time for all of us. It's a very difficult time. Então, onde você quer que você esteja, eu desejo que você e sua família estejam bem. Esse é um tempo muito difícil para nós, então nós temos que ficar dentro de casa e tentar agora aprender as aulas de inglês. Então é importante para você, estudante, que está começando a aprender inglês, teve 2 meses talvez de aula, é você ir ouvindo, mesmo que não entenda, e o professor deve falar muito inglês. Ah, não entendi nada não daquela... Mas já vai acostumando com sons da língua, isso é muito importante. Você tentar ouvir os sons da língua. Então eu estou falando aqui, mesmo que vocês não tenham esse vocabulário, mas a gente tem que ouvir. E ouvir não entende uma coisa só, entende pela dicção, pelo contexto, né? Então nossa outra aula, o tema dessa aula agora é o inglês no dia a dia. É o que eu falava muito para os alunos. Então nós vamos começar em inglês. Explicava o que era o inglês, que eu vou falar daqui a pouco. E vocês conhecem muitas palavras em inglês que vocês falam em inglês no dia a dia. Mas a gente fala como? Falam. Aí daí fui dando aqueles exemplos, hot dog, Black Friday, delivery. São palavras do inglês. E essas palavras do inglês a gente nem sabe que é inglês. É muita palavra, são chamadas palavras universais. Então o nosso desafio de hoje é ensinar uma língua que está presente no dia a dia do mundo inteiro, né? E do Brasil. Então esse que é os países aqui, né, que a gente colocou aqui, países que falam inglês como língua, a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, e coloquei 3 aqui, o Brasil, a França e a Itália, que onde se fala inglês, mas não são países falantes nativos, né? Que é muito importante hoje, repetindo o que eu já falei, o inglês é usado como língua franca, língua dos falantes ao redor do mundo. Não é mais o inglês americano, tem que seguir aquele professor porque é o inglês americano, ou o outro que é o inglês britânico. Claro que tem certas pessoas, eu na minha formação, meu sotaque, meu inglês é o inglês americano, aprendi desse jeito, né? Mas não vou ensinar, porque eu aprendi o inglês americano, eu vou ensinar só o inglês americano, eu vou ensinar o inglês falado no mundo inteiro, né? Então, várias palavras são palavras que a gente vê no dia a dia. Black Friday, online, off, mouse, shopping, delivery, hot dog. Coloquei as ilustrações, fica mais com imagem, a gente entende mais a coisa. E quando dava aula, eu lembro que a gente fazia listas, pedia aos alunos para fazer listas dessas palavras, é uma coisa assustadora. E isso até, eu que falo que sou mais antigo, até antes da internet. Então já era uma lista fantástica. Com as redes sociais, com a internet, que passou a aumentar demais, né? Uma palavra downloading, por exemplo, que eu lembro de usar, eu lembro dessa palavra antes dela ser usada no contexto da informática, que é descarregar um caminhão, usava nesse sentido. Depois passou a descarregar um arquivo. Então, com a internet, as redes sociais, a gente usa, elas aparecem demais. Então, a gente vai ensinar uma coisa, então, o que está presente no dia a dia? Qual a distância do estudante para aquela coisa que eu vou ensinar, que é muito importante. Então, o roteiro, inglês no mundo, a identificação do inglês no nosso dia a dia, as palavras universais, atividades comentadas, que a gente vai, uma atividade comentada. Então, eu começo aqui, estou começando aqui como eu começaria minhas aulas. Que eu não vou chegar lá no primeiro dia de aula e que você está começando muito estudante, aprendeu inglês, as primeiras palavras, não vou chegar lá, good morning, good afternoon, não. Eu estou ensinando uma língua, eu tenho que pegar onde essa língua é falada, quais as palavras que estão presentes no dia a dia, começando assim para você ir já habituando, já ir criando aquele ambiente para se aprender inglês. Então aqui a gente tem um mapa mundi, os países que é o Canadá, Estados Unidos, o Alasca, que é um estado americano, tem a África do Sul, alguns países da África, a Guiana Inglesa, a Índia, né? Aqui
aqueles países que é Irlanda, Escócia, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, são os países que falam inglês como uma língua, falantes nativos daquela língua, né? Então, hoje em dia, a gente vai estudar o inglês não só desses países, quer dizer, de todos, não desses que são Inglaterra e Estados Unidos, que detinham, né? Ah, só inglês é o inglês americano ou o inglês britânico. Então, esses países que a gente vai estudar o inglês, falado em todos os lugares, em qualquer lugar, aqui também no Brasil, pessoa que usa o inglês, que é usuário da língua, isso que é importante, usuário da língua. Usa a língua para comunicar numa reunião de negócios, ele usa o inglês, ou fazer uma palestra para estrangeiro, é usuário da língua, né? Então, nós vamos ver aqui, através do infográfico, que eu acho que é uma grande coisa, que é usar as informações e os desenhos, né? Então, English, the world language, a língua do mundo. Então, aqui fala que os não nativos, falantes não nativos da língua seriam 2 e pouco para um nativo. Então, ó, um nativo para os outros aqui. Então, os não nativos são muito grandes, né? 55% de todos os websites are written in English. 55% dos websites são escritos em inglês. O que eu comento muito com vocês, eu sou muito uma pessoa de um leitor grande na internet, gosto de navegar, fico horas e horas olhando as coisas. Então eu acho difícil a pessoa entrar na internet e navegar com facilidade sem saber inglês. Eu acho difícil, porque é tudo em inglês, sites são em inglês, né? Então, 55% dos sites são em língua inglesa. Então, é muito importante você saber. Esse gráfico aqui, o outro, fala o azul, amarelo e verde dos falantes da língua inglesa, que eu vou colocar no outro para explicar melhor. Então, 55% dos websites são em língua inglesa, 45% dos falantes, né, em outras línguas. Então, esse aqui explica aqui. Do verde, os nativos da língua inglesa. O amarelo, não nativos, que é aquilo que eu falei, grande parte, 80% dos não que falam inglês não são falantes nativos. E o azul aqui é outras línguas. Então, o inglês falado no mundo, mas outras línguas também, são uma chinês, talvez esteja aqui, todas as outras línguas do mundo, né? Mas é uma língua uma língua chamada, uma língua franca, uma língua universal. Então, aqui eu acho importante a gente ir mostrando para você, estudante, o que é o idioma que eu vou aprender, uma outra língua, né? O que é essa outra língua, onde ela é falada. A Índia, que eu escolhi naquela aula do personagem, uma personagem brasileira e um menino indiano, porque é um país de muitos, olha a quantidade, 125 milhões de falantes English language speakers. Então são falantes. A Índia é um país onde se fala muito inglês. Muito, quase como uma segunda língua. Então tem que se levar em conta a Índia. 1 em 5 da população mundial fala inglês ou como a língua nativa, segunda ou língua estrangeira. Então, a gente vê que 1 em 5 ou tem o inglês como a língua nativa, ou como a segunda língua, ou como a língua estrangeira. Então, a gente vê que o inglês é muito falado no mundo, né? E aqui esse ditado que eu acho interessante, English belongs to everyone or to no one. Então, o inglês pertence a todo mundo ou pertence a ninguém, né? Então, a gente falou ali nesses slides anteriores, o que é o inglês, os falantes nativos, onde os países, eu sempre fazia assim, punha um mapa, quais os países que falam, punha bandeira, né? Eles aprendiam a bandeira do lugar tal, que está falando inglês, essa bandeira, como é que colorir bandeira, então é muito importante o aluno que está começando, igual você que está começando a ver o inglês agora, a ver onde fala, né? Quais são os costumes desses lugares, né? Então, voltando a um outro assunto, como identificar a língua inglesa no nosso dia a dia? É o nosso alavancar a aula, né? Então, tem 3 coisas que eu já falei que
muito importantes, que é a Black Friday, que é o serviço delivery, playlist. A gente é muito interessante. Cada dia aparece uma palavra nova, né? Cada dia. Algumas entram para o português mesmo. Inclusive, português de Portugal, o inglês, eles não falam nem site, não, falam sítio. Eles falam download, o arquivo, não. Falam descarregar. São muito puristas, não gostam de... Porque aqui eu acho que entra demais o inglês. Eu acho que entram as palavras inglesas, entram demais. Se tem a palavra em português, vamos escolher a palavra em português. Tem coisas que não tem como, né? Então, a gente tem que usar a palavra que veio do inglês. Então, peguei um diálogo também no Zap, que vocês usam muito, que é uma ferramenta de comunicação. O Zap, uma ferramenta e grupos que você pode comunicar com o estrangeiro, poderosa para a pessoa aprender inglês. Você grava ali, ouve a fala, ouve a pronúncia, muito interessante. Então, a pessoa falando. Ontem fomos ao shopping, uma fala comum, em língua portuguesa. Eu tomei um milkshake e um sundae. Minha mãe foi junto e comprou um blush e um body para ela. Ela quer estar sempre fashion. Um diálogo bobo, comum, que aparece em qualquer conversa de Zap. Então, nós temos aqui, ó, fomos ao shopping. Aí eu falo muito com o aluno, mas você não sabe inglês, como é que você está falando? Isso é inglês. Ué, é mesmo isso? Ué, então não sabemos falar um monte de palavras, eles ficam assim... perplexos, a gente já sabe então um monte de coisa. Eu falei, já sabe, então isso já facilita, né? Então, ó, shopping, milkshake, que é o leite batido. Eu falava com eles, qual que vocês preferem, o leite batido? Você vai num shopping pedir assim, eu quero leite batido, de chocolate. Não vou pedir, não, fica esquisito, eu vou pedir o milkshake de chocolate. Então, eu falava, qual dos dois? Ué, por quê? É a mesma coisa. Você não vai chegar a pedir, dar um leite batido, a pessoa que talvez nem entenda, né? Então, a gente usa a palavra milkshake. E um sundae, que é um sorvete, né? Gostoso. Minha mãe foi junto e comprou um blush. Blush é aquele coisa de as mulheres passarem, aquela maquiagem, né? Que antigamente, mais antigamente, na época das nossas avós, era rouge. Que era a mesma coisa, era uma palavra também que entrou de outra língua, só que entrou do francês. Mais antigamente, a gente tinha muitas palavras que vinham do francês que entravam para a língua, assim, universais. Então, agora é só do inglês. Então, a gente fala o blush. E o body, que é aquela roupa, aquela roupa de mulher, usar. Ela quer estar sempre fashion. Então, todo mundo quer estar sempre fashion, quer estar sempre na moda. A palavra fashion em inglês quer dizer moda. Então, é uma palavra usada no dia a dia, né? Continuando. Eu me esqueci de comprar um kit de maquiagem para ficar com aquele look. Kit de maquiagem. Kit é um conjunto muito usado, mas muito usado mesmo na língua inglesa, o kit, né? Kit, de maquiar para ficar com aquele look. Look é aquela aparência. E seu look tá legal, então muito usado isso, look, né? Você quer se parecer com aquela top model famosa. Top model é um modelo famosa, também muito usado no dia a dia. Vai arrasar, amiga. Então, falando com a amiga, você vai ficar com aquele look legal, você vai arrasar. Então, peguei outras palavras aqui, algumas ilustradas, que do dia a dia. Delivery, que a entrega agora está muito em voga, porque com esse negócio da pessoa não poder sair, ficar mais dentro de casa, no distanciamento social, então é importante a entrega em casa. Então, delivery está muito em moda. Homepage, página inicial, que a gente vê, né? Homepage. Kit, aqui o desenho, que ajuda muito. Scanner, para copiar um documento, para escanear um documento. Backup, fazer o backup, né? Ela explica muito, então você não tem palavras que você nem tem como usar outra forma para explicar aquilo que diz, o backup. Touchscreen, que é a tela do celular, você tocou, ela vai obedecer e até dá problema, porque na beirada você não quer mandar nada e aperta ali, está gravando alguma coisa. O touchscreen, né? Na beiradinha ali, ele reconhece, é até enjoado mexer às vezes no touchscreen, que ele é muito sensível, né? Touchscreen, toque na tela. A palavra screen em inglês quer dizer tela, screen. Tem também muito usado é o print screen, que é fotografia, que é uma impressão da tela, que é o print screen. Display, que é um mostruário, né? Que a gente fala mostruário, e a palavra pendrive, né?
São palavras recentes. Pendrive apareceu, se não me engano, em 2002, 2003. São palavras recentes, praticamente recentes. Então, cada dia vai aparecendo, amanhã já vai ter outra. Que a gente vê, né? Que vai aparecendo dessa vivência digital que as pessoas têm. E vi isso aqui, trouxe para você, aluno. Só no computador, só no computer, 40 gírias atuais que estão hitando. Hit é uma palavra que é um sucesso. Estão viralizando. Eu acho isso aqui exagerado, é o costume, é o uso, né? A gente não vai falar o que está certo, o que não está, mas eu acho que estão, a palavra muito, acho que há o excesso de palavras em inglês estão entrando. Então, tem a palavra em português, vamos pegar a palavra em português. Mas eu achei essa, nem conhecia não. Hitando. Hit vem do sucesso, então estão fazendo sucesso. As palavras em inglês estão hitando nas redes sociais. Então, eu peguei também da gíria inglesa, English Slang on the Internet, que é a gíria, que os estudantes usam muito para comunicar no Zap. Chill out, calma. Dope, e é um negócio legal, um negócio da hora. My bad, me desculpe. Então, a gente... I'm sorry é uma expressão muito usada, me desculpa, muito que a gente ainda vai trabalhar essas expressões aqui em outras aulas, mas essa é mais a pessoa querer ficar descolada, e o estudante, eu quero ficar descolado, então vou usar essas gírias, não vou usar sorry, vou usar my bad. My crew, minha turma, my group, em vez de dizer my friends, ele vai dizer my crew. Freaky, e he's a freaky, e um cara estranho. Então, tem essa lista que a gente vê muito, a internet traz isso em milhões de vídeos interessantes, palavras dessa gíria que a gente usa, né? E também a abreviação, que é English Abbreviations on the Internet. SMS, Short Message System. Então, muito usados. HB to you. Happy birthday to you. Feliz aniversário para você. BRB. Be right back. Eu volto já, volto logo. Muito usado. IDK, I don't know, que é a primeira letra da frase, da expressão. To NYT, tonight, que é hoje de noite, hoje à noite. Essa é muito usada. A gente vê em Facebook, LOL, laughing out loud. Muito usada o laughing out loud. Rindo, tô rindo, né? Então, tem os exercícios aqui que a gente vai pegar, que é o delivery, mostrar a vocês, recapitular, hamburger, que é o sanduíche, né? Hamburger. Falava com os alunos aí que falava diferente, que a gente fala hambúrguer. Ele fala, não, a palavra em inglês é hamburger. A gente fala igual a palavra, mas a pronúncia é diferente. Freezer, olha lá o freezer. Freezer. Top model, uma modelo famosa. Kit, um kit de ferramenta, um kit de maquiagem. Password, muito usado é a senha. Fazer o login, né? É a senha, password. USB, a USB, a entrada USB, né? Que a gente fala, palavra do inglês também. Sunday, que é o sorvete. Link, que é isso aqui. Você pegar e shopping, tá vendo? São palavras. Então, as dicas importantes são essas. Tentar repetir as palavras inglesas, ouvir muito inglês, mesma coisa quase da outra aula. Pela internet, vídeos, filmes, ter a coragem de errar e encarar o inglês. São quase as dicas, praticamente as mesmas dicas do outro vídeo. Ter a coragem de você errar para aprender. Thanks for watching. Então, o conselho que eu dou a vocês, espero que tenham gostado da aula. Please, stay at home. Por favor, fiquem em casa.